E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Vamos trabalhar hoje o tema do Estado e Governo, certo? Vou espelhar aqui para vocês o material. Então, Estado e Governo. A gente trabalhou nas outras aulas, né, conceitos mais iniciais da Sociologia. E agora nós vamos aprofundando, né, nos temas e vamos discutindo e refletindo sobre alguns assuntos, sobretudo assuntos que faz parte, né, que fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia, como é o caso do Estado e governo. E aí, para começar a aula, eu gostaria de perguntar para vocês o que é que vocês entendem por Estado, o que é que vocês entendem por governo. Será que Estado e governo são a mesma coisa? Será que eles compõem a mesma estrutura no sistema organizacional político que nós temos? Vou me referir a nós, né, para que a gente possa compreender essa questão política a partir de uma base brasileira, a partir da base que nós temos enquanto cidadão aqui do Brasil, tá bom? Então, Estado, o que é Estado? O que é governo? O que é que vocês poderiam imaginar que são esses dois conceitos? Eu já vi muitas pessoas, né, confundirem, acreditar que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, são questões distintas. E nós vamos aprender nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Governo. Vamos trabalhar aqui essa diferença entre governo e Estado. Então, governo pode ser definido como a direção e administração do poder político. O governo é aquela pessoa, é aquele cidadão que é escolhido pelo povo a partir das eleições para representar a população lá no Estado, certo? Então, o governo é um cidadão, é uma pessoa que é eleita, que é escolhida pelo povo para que possa representá-los, certo? O governo é quem de fato exerce o poder político enquanto forma de dominação legal. Nós já vimos, né, as questões de dominação, dominação carismática, a dominação legal e a dominação mais tradicional, né? E a dominação legal é aquela que é possível agir a partir da lei, a partir da norma, a partir de algo, a partir de um princípio que é estabelecido em uma nação. Então, o governo é essa pessoa que exerce essa dominação legal. O governo é aquela pessoa, é aquele cidadão que administra as coisas públicas, que administra o Estado, certo? Então, governo e Estado são coisas diferentes. Enquanto o governo é uma pessoa, é um cidadão, certo? Que administra, que organiza, o Estado é uma instituição social de caráter permanente, pelo menos ao longo de grandes períodos históricos, certo? Então, por exemplo, o Brasil é um Estado? É, o Estado brasileiro. Então, esse Estado ele é permanente, ele não muda constantemente, diferentemente do governador, diferentemente do presidente, que a cada 4 anos é escolhido um diferente, certo? Então, o governo, ele organiza, ele administra o Estado e ele é passageiro, ele muda de tempos em tempos. O Estado é uma instituição, certo? E essa instituição, ela é permanente. Não há mudanças como há com o governo. O governo é sempre provisório, ou seja, muda de tempos em tempos. Seus representantes são eleitos periodicamente e exercem seus mandatos durante um curto período de tempo. Isso aí é claro, fica claro, né, para a gente, para nós, estudantes, de entender que o governo ele vai mudando. O Estado ele permanece. Vocês podem observar, né, os exemplos que nós temos no nosso dia a dia, que o Estado está lá, ele não vai mudar, ele não vai sair de lá, ele não vai correr de lá. Mas o governo ele é passageiro, ele é provisório. De 4 em 4 anos vai mudar, certo? Então, essa é a diferença. Enquanto o governo é uma pessoa que administra, é provisório, o Estado é uma instituição permanente, tá bom? O Estado,
é um conjunto de instituições permanentes, como já falamos, distribuídas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo, pessoal, só para abrir um parênteses, o poder executivo é o que é exercido pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. É o poder executivo, tá bom? O legislativo é o poder que é exercido pelos deputados, pelos senadores, pelos vereadores. Eles criam as leis, tá bom? E o judiciário são os juízes, os desembargadores, os ministros, e eles corrigem, eles avaliam, eles julgam as leis. O legislativo cria a lei, o executivo aplica a lei e o judiciário avalia, julga essas leis, se são válidas, se não são válidas, se são constitucionais, se não são constitucionais, se tem erro, se não tem erro, tá certo? Ou se há violação dessas normas que são criadas, tá bom? Então, não esqueçam disso para não se confundirem. Então, o Estado serve de suporte legal para o funcionamento da sociedade. Né? Aliás, os poderes eles servem de suporte para o funcionamento da sociedade. Tá bom? O Estado, esse conjunto de instituições permanentes, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário, e servem de suporte legal para o funcionamento da sociedade. Já o governo é uma ação política e administrativa vinculada principalmente ao poder executivo. A ação do governo é orientada por um conjunto de programas e projetos apresentados por um ou mais partidos políticos. Ora, o governo como instituição, né, ele é administrado por alguém, por um grupo. No nosso caso, nós temos, né, a administração do Estado a partir dos partidos políticos. E os partidos políticos são representados por um cidadão. Né? Por exemplo, o partido A é representado por Beltrano. Né? Então, o partido A partir de um projeto político, né, ele organiza, ele administra a partir de uma visão, a partir de objetivos que são criados por ele. E esse partido é representado por um. Né? No caso, o presidente, o governador, o vereador, enfim. Eles administram o Estado, tá certo? Então, esses projetos, essa ação política aí é criada por esses partidos que tendem a colocar em prática as suas ideias, tá bom? Quando nos referimos ao governo como sendo orientado por programas e projetos, estamos inserindo nesta conversa outras instituições que são exatamente aquelas que elaboram tais programas e projetos. Essas instituições são os partidos políticos. Então, para que alguém possa chegar ao poder, para que alguém possa chegar, né, e ser o governo de um Estado, ele precisa ter um conjunto ali de programas, de projetos, para que possa apresentar ao povo, à população. Né? E para que isso aconteça, é necessário fazer parte de um partido político. E é justamente esse partido político que cria esses programas, que criam esses projetos e tendem a colocar em prática, a desenvolver, caso sejam escolhidos pelo povo em eleições, tá bom? Para que essas ideias e projetos sejam colocados em prática, os partidos políticos precisam chegar ao poder. O caminho mais usual para que isto se concretize é a realização de eleições, para que as diversas propostas sejam debatidas amplamente, permitindo aos cidadãos eleitores a escolha através do voto. Preste atenção, pessoal. Nós temos duas vertentes, duas instâncias. A primeira, nós temos o Estado. A segunda, nós temos o governo. O Estado é uma instituição permanente que é governada, que é administrada por um governo, que é um cidadão, né, que administra de forma provisória. O Estado está lá, ele não vai fugir. O governo é passageiro, ele vem e volta, ele vem e sai. Né? Então, o Estado precisa ser governado, ele é governado por um governo, certo? Que pode ser durante 4 anos e depois pode mudar,
certo? Esse governo que administra tem projetos e políticas que tendem a colocar em prática para governar o Estado, certo? Então, para que ele possa fazer isso, ele organiza um partido político, onde cria esses projetos, essas políticas, e lançam para o povo. E em eleições, a população escolhe um ou outro para governar o Estado. Tranquilo? Vamos adiante, né? A democracia. A democracia é uma forma de governo em que a grande maioria da população pode exercer a sua cidadania política. Ou seja, é dada ao povo a oportunidade de escolher os seus representantes a partir da apresentação de propostas, de políticas, né, que são apresentadas. Então, a democracia permite à população escolher os seus representantes. Nós exercemos essa democracia quando nós vamos votar. Você é livre para votar em quem você quiser. Então, você vota naquele partido, você vota naquele governo, ou pelo menos naquele candidato a governo que melhor satisfaz as necessidades do Estado, as necessidades do povo. Tá? Então, a palavra democracia significa governo do povo. Das palavras gregas demos, que é igual a povo, mais kraté, igual a governo. Foi utilizada pela primeira vez pelo historiador Heródoto, no século V a.C., para se referir a um tipo de experiências de exercício do poder que aconteceu durante um determinado período na Grécia Antiga. Então, a democracia ela não é nova, a palavra não é nova, o uso dela também não é nova, ela surgiu lá na Antiga Grécia por volta do século V a.C., ou seja, há 25 séculos, né? E a forma de democracia que acontecia naquela época, naquele estado, era a democracia direta. O que é a democracia direta? É uma forma de governo em que as próprias pessoas escolhem, votam em projetos. Né? A população se reúne e decide o futuro do estado, o futuro da cidade. Acontece que na Grécia, as pessoas que eram consideradas cidadãos, eram muito poucas. Eram homens livres, né, comerciantes, aqueles que tinham boas condições econômicas. Então, era um número reduzido. Era possível que todos os cidadãos se reunissem para decidir o futuro da nação. Imaginem, hoje no Brasil, todos somos cidadãos. É inviável todo mundo se reunir para decidir propostas, para decidir questões administrativas, na verdade, decidir leis. Então, o que é que nós fazemos? Escolhemos representantes. E esses representantes fazem esse trabalho por nós. Na Grécia, era uma democracia direta. As próprias pessoas participavam das decisões políticas. No Brasil, por exemplo, nós temos uma democracia representativa, em que a população escolhe um representante e esse representante decide, escolhe as leis, escolhe as formas de como o Estado vai funcionar. Tranquilo? Então vamos lá. Uma outra forma de pensar essa questão organizacional é a partir da república. Sempre associamos a democracia à república. Esta palavra tem origem na expressão romana res publica, que significa coisa pública. Essa expressão subtende que as coisas públicas devem ser decididas por toda a população, já que são de interesse de todos. Né? Se você parar para pensar, no Brasil é a República Federativa do Brasil. Né? E quando nós tratamos de república, nós tratamos de coisas públicas. E a coisa pública, ela pertence a todos. Ela não pertence a ninguém. Talvez vocês já escutaram alguém dizer assim, isso é do governo. Isso não é meu, isso é do governo. Na verdade, não é do governo, porque o governo não detém propriedade sobre a coisa pública. O governo não é dono do Estado. Ele apenas está ali, momentaneamente.
ele administra, ele organiza, mas a coisa é pública, é de todo mundo. Daqui a pouco ele vai sair e vem outro para assumir o seu lugar. Então, ele apenas organiza, ele apenas administra. Então, a coisa pública não é do governo, a coisa pública é do Estado, certo? E se é do Estado, pertence a todos. Então, essa palavra tem origem na expressão romana, res publica, que significa coisa pública. Esta expressão subtende que as coisas públicas devem ser decididas por toda a população, já que são de interesse de todos. Não é de um interesse individual, mas é de um interesse coletivo. Tá bom? Temos aqui alguns exemplos, né, de formas de governo. E a gente vai pensar essa forma de governo, né, lá desde as monarquias absolutistas. Mas, professor Jadismar, o que são essas monarquias absolutistas? São formas de governo em que são representadas por uma pessoa ou um grupo de pessoas, das quais esse poderio vai passando de geração em geração. Nós temos hoje, por exemplo, na Inglaterra, né, no Reino Unido, ainda uma monarquia. Lá tem a rainha, né, a rainha Elizabeth, por exemplo. Então, aquele reinado ali vai passando de geração em geração. Um dia, quando a rainha Elizabeth morrer, então seus filhos, né, o primeiro filho dela vai herdar o trono e vai se tornar o rei da Inglaterra, né? Alguns marcos representaram esses movimentos, né? Como, por exemplo, a tomada da Bastilha no início da Revolução Francesa, que marcou o fim da monarquia absolutista na França e o início de uma nova forma de governo, que é a república. Então, a monarquia absolutista era uma forma de governo, um estilo de governo muito frequente na Europa e que, a partir da tomada da Bastilha, na França, ela se enfraquece e dá espaço para a República. A tomada da Bastilha é um marco que representa a queda do poderio monárquico absolutista, certo? Onde um grupo de pessoas, onde o rei, quem detinha todo o poder ali, acaba perdendo, enfraquecendo esse reinado a partir da revolta, a partir da reivindicação do povo e a tomada da Bastilha, que nada mais é do que a invasão a uma grande prisão que tinha lá na França, representa esse marco, né, de queda da revolução, aliás, de queda da monarquia absolutista a partir da revolução, tá certo? Temos aqui a foto, né, imagens ilustrativas sobre a queda da Bastilha. Então, era uma fortaleza medieval, era uma prisão que foi invadida pelo povo francês, marcando a Revolução Francesa. As pessoas invadiram essa prisão, né, essa grande fortaleza, para mostrar que o povo estava revoltado, para mostrar que o povo reivindicava ali seus direitos, a indignação, a insatisfação por um governo que já não mais satisfazia a necessidade do povo francês. Tá bom? Um outro exemplo aqui, o exemplo 2, né, o que significa uma ditadura na teoria e na prática política cotidiana? A quem de fato ela serve? Nós tivemos ditadura no Brasil, né? Sim, nós tivemos uma ditadura, nós tivemos a tomada do poder em 64. O que é isso, Jasmar? Ora, nós tínhamos o governo brasileiro, e de repente os militares eles assumem de forma forçada, né, sem ser escolhido pelo povo, e começam a governar. Então eles detêm o poderio, criam suas próprias regras, criam suas próprias normas, suas próprias leis e começam a aplicar ao povo. Então é uma ditadura. Foi o período da história brasileira que se estendeu de 1964 a 1985. Esse regime foi instaurado no poder de nosso país por meio de um golpe organizado tanto pelos meios militares quanto pelos civis, prevalecendo o autoritarismo, a censura e a tortura, que foram práticas comuns do governo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um grupo de pessoas, militares, civis, eles assumem de forma forçada o poder, assumem o Estado. E aí criam as leis,
e aplicam e lhe obrigam a agir daquela forma. Por isso, autoritarismo. São as minhas regras. É do meu jeito, eu que mando. A censura. Se você não segue essas regras, começam a lhe censurar, começam a lhe punir, né? Por não respeitar aquela doutrina que lhe é imposta. E a tortura. Se você não concorda, se você abre o bocão e vai falar, então a tortura, vão lhe torturar para lhe punir, né? Por essa infração a essas regras lhe impostas. Tranquilo? Temos também a proclamação da República como um marco, né, que manteve a mesma estrutura política oligárquica que existia no Império, com o controle do poder pelos grandes donos de terra. Então, a oligarquia, a gente sabe que é um governo dos grandes proprietários, né, dos grandes donos de terra, daqueles que detêm poder, daqueles que detêm dinheiro. Então, nos períodos republicanos seguintes, experiências entendidas como democráticas foram interrompidas por ditaduras violentas. O povo já não detinha, né, numa oligarquia, o povo já não detém mais voz, o povo já não tem mais voz, o povo já não decide nada, né? Porque os grandes é quem decide, os grandes é quem representa, né? E a gente viveu aqui também no Brasil esse momento com a proclamação da República, né? Em que, apesar de ter um representante, um político ali, mas por trás tinha toda a massa, né? Toda os grandes proprietários, os grandes donos dos meios de produção, né? Sobretudo das terras cultiváveis que produziam produtos para serem vendidos e comercializados. Tranquilo? Temos também aqui o exemplo 4. As sociedades que se afirmam como democráticas são, em geral, capitalistas e se baseiam nos princípios do liberalismo. O que vocês acham dessa relação entre democracia e capitalismo? A democracia somente seria possível em sociedades capitalistas, que defendem as concepções do liberalismo? Professor, o que é liberalismo? O liberalismo é uma liberdade maior econômica, em que o Estado não intervém nas negociações econômicas. Você pode produzir, né, de forma legal, obviamente, e vender seus produtos. O Estado não vai intervir de forma direta para dizer, não, você vai produzir isso, você vai produzir aquilo. Não, você tem essa liberdade. Né? Então, por isso, há essa relação entre democracia e capitalismo, né? Onde o capitalismo ele busca de forma desordenada, de forma corriqueira, avassaladora, né? essa produção, e essa democracia, nesse poder todo. Há uma relação? Será que é necessário estar no capitalismo para viver, né? Para experimentar a democracia? É apenas uma questão para que você, aluno, possa pensar sobre isso. Pense, pesquise, vá lá, se coloque numa situação de investigador e pense sobre isso, tá certo? Temos aqui uma imagem, né, democracia, onde representa ali o conforto de uns e a miséria de outros, né? E a gente sabe que isso existe com muita frequência, para a gente pensar sobre essa questão. Então, pessoal, resumindo, Estado de um lado, governo de outro, como vertentes diferentes. O Estado como uma instituição permanente e o governo como algo provisório. O governo como aquele que organiza, que gerencia o Estado e que não é permanente, é provisório, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem e puderem, acessem as minhas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube para receber vídeos futuros, tá certo? Se quiserem, podem me procurar também lá no Instagram, Jadesmar Filhos. Tranquilo? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês. Vamos nos vendo por essa plataforma e daqui a pouco estaremos juntos novamente, tá bom? Então, abraço e até